Olá, pessoal! Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de 2 e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é o meu podcast, Uma Estrangeira. Essa semana eu converso com a jornalista Patrícia Campos Melo. Nossa, gente, eu tava tão querendo conversar com ela. Ela foi uma das pessoas também, quando eu pensei nesse podcast, de tentar trazê-la. Eu li o livro dela, A Máquina do Ódio, eu a sigo no Twitter. Ela já ganhou vários prêmios internacionais, inclusive um daqui da Universidade de Colômbia. E ela entrevistou pessoas, ela já entrevistou presidentes, né? Ela já entrevistou, pessoas que a gente às vezes nunca vai sonhar e nem conversar. Então, e ela é uma pessoa tão calma, tranquila e generosa, né, nessa conversa. Então, foi algo muito, muito iluminador poder conversar com ela nesse momento. O livro dela, A Máquina do Ódio, eu amei. Eu conversei com ela sobre a abertura do livro dela, que eu achei muito forte, falando do diálogo que ela teve com o filho dela. E a Patrícia é inteligentíssima, um amor de pessoa, e deu um tempinho dela para contar pra gente como que foi a carreira dela como jornalista, quais são as coisas que acontecem quando você é jornalista, né, no Brasil, e o que a gente pode esperar para o futuro em termos de comunicação. Então, tá aqui a minha conversa com a Patrícia, fiquei super honrada e feliz, espero que vocês gostem. Um beijo, gente, até semana que vem! Eu ando recebendo umas mensagens das pessoas falando como eu faço para assistir o seu podcast. Eu falei, não dá para assistir, é só o som, porque você escuta muito podcast ou não? Muito. Quais são os seus preferidos, assim? O que tá sempre... Então, eu acabo eu ouço muito do Daily, que eu acho super bom, e na verdade eu ouço muito da NPR, porque eu tenho aquele NPR One, que entram várias coisas, né? Mas assim, meio de notícias todos, né? Ou de política externa. Não tenho assim, tem uns super legais, né? Mas eu não ouço, tipo aquele Serial. Quase que você ouve. Serial, pra mim, assim, a primeira e a segunda temporada do Serial, eu fiquei passada, eu não conseguia sair do carro, eu saía pra dirigir sem ter rumo. Mas eu também sou do Daily, todo dia de manhã. Maravilhoso. Eu gosto também dos da NPR. Tem um outro que chama Armchair Expert, que ele entrevista algumas pessoas que eu gosto bastante também. Eu não conheço. Mas mas o Daily, assim, eu me sinto informada depois. Nossa, o cara é muito incrível, né? Tinha um cara, aliás, que eu fiquei mal, que era um repórter de saúde deles. Gente, como era o nome dele? Don, não sei o que foi demitido, depois, ou saiu, porque acusaram ele de sei lá o quê. E eu pensando, não, esse cara sabe tudo de Covid. Era muito... Gente, isso é impressionante. Eu penso nisso todo dia, porque eu lembro ele em fevereiro de 2020. Você lembra desse episódio? Acho que eu lembro, já falando tudo né? E ele fala assim... Você vai conhecer gente que tem ou alguém que morreu de Covid? Todo mundo vai conhecer. E ele falou isso em fevereiro, me dá até arrepio pensar. Que loucura, né? Mas é incrível. Mas eu tô tão feliz que você topou conversar mesmo na escura. Fico super feliz. E assim, como eu te disse, eu sou fã do seu trabalho, acompanho você no Twitter, eu vejo, como eu não consigo ver o jornal daqui, mas eu vou no YouTube, vejo todos os clipes, você comentando tudo que tá acontecendo. Legal. E eu ia adorar escutar um pouquinho, se você pudesse contar um pouquinho se você sempre soube que era isso que você ia fazer, que você ia ser jornalista, como que foi sua trajetória até onde você está? Tá. Bom, primeiro eu queria te agradecer, Gabi, super bacana poder participar, e eu também morei fora há muitos anos, e eu sei que bacana uma iniciativa assim. Então, meu pai é jornalista, né? Então, fotógrafo, então eu sempre tive isso meio assim, uma coisa ali da família, mas quando eu terminei a escola, que eu estudei no Porto Seguro, eu falei, eu não vou prestar jornalismo, porque não sei se eu quero essa vida, que não tem final de semana, não, né? Meu pai falava assim, não vai fazer isso, vai fazer outra coisa. Aí eu prestei Direito. Aí eu entrei na PUC, fiz, 6 meses, falei, não dá para lutar contra. Aí eu saí, e aí eu fiz cursinho e entrei na ECA, e fui fazer jornalismo, e obviamente, daí assim que eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar, eu trabalhava no Jornal da Tarde, que é um jornal que nem existe mais,
e eu cobria cidades, né, que a gente chama. Então era buraco de rua, rebelião em prisão, e aí foi uma mega escola, super legal. E, meu, é isso, eu até tentei lutar contra, mas tipo, eu sempre quis fazer isso, sempre achei isso fascinante. E você escrevia, porque uma das coisas que eu acho que muitas pessoas que às vezes querem fazer, né, jornalismo, pensam assim, mas será que eu sou boa escritora, né? Será que eu sei escrever bem? Isso era algo que você pensava, ou isso vem depois, ou desenvolve durante? Eu acho que eu gostava de escrever, não sei se eu escrevia bem, não, assim, eu curtia a aula de português, redação, mas eu não acho que a pessoa, para ser jornalista, necessariamente tem que ser já exímio escritor. Eu acho que, mais do que isso, você precisa gostar de ler, né, porque é uma coisa que, além de te ajudar a escrever, então, assim, eu acho que você vai aprender na faculdade técnicas de reportagem, mas, assim, todo o resto, todo o seu, né, sua bagagem cultural, essas coisas todas da sua vida. Você tem que ser uma pessoa curiosa, basicamente. Para ser jornalista, você tem que ser uma pessoa que ouve menos do que fala, e uma pessoa muito curiosa. Eu acho que você tendo isso, o resto se arranja. E aí, no começo que você estava falando que você cobriu os buracos, adorei, adoro essas histórias de infraestrutura também. Era isso, era o normal, tipo, no começo, cobrir histórias assim? Isso é como funciona, ou foi porque você estava nesse jornal? Não, na verdade, assim, eu arrumei um estágio na seção de cidades, né, de cotidiano desse jornal, do Jornal da Tarde. Tem gente que começa a cobrir, sei lá, fazendo estágio, ou sendo trainee em economia, ou sendo em cultura, depende da vocação da pessoa, sei lá. O que eu consegui foi esse, e eu achei excelente, porque é uma coisa muito assim, você vai fazer um monte de matéria, você vai conhecer, ainda mais para a gente que vive talvez numa bolha de classe média e essa coisa de um ponto de vista sempre mulher, classe média, branca, de repente você é exposto a uma realidade, né? Basicamente, que você entender o que é o resto da sua cidade, o que é a real cidade. Então, eu achei super bom. Não é que todo mundo tenha que começar por cidades, mas eu acho que é uma super escola. E teve algum momento, assim, alguma reportagem, alguma coisa que você trabalhou que você lembra até hoje que foi um momento que você falou, nossa, não só isso é super interessante, porque eu imagino que também você tem que pensar em qual é a história, né? Não só no que está acontecendo, mas qual é a história. Teve algum momento que você falou, nossa, essa história para mim mudou o jeito que eu penso sobre isso, que você guarda até hoje? Daquela época, tem uma matéria mais recente que fez isso, uma matéria. Mas, bom, vou falar da antiga. Da antiga, eu acho que realmente que foi para mim uma matéria marcante foi uma matéria que eu fui fazer no interior do Maranhão com cooperativas de quebradeiras de babaçu, que elas ficam ali, é uma vida super dura, e elas ficavam quebrando aquilo que fazem cosméticos. Então, assim, eu adorei ver isso, né? Ver como as pessoas trabalhavam, onde elas moravam, como era, cara, como era difícil, mas como elas tinham todas as coisas que elas ficavam orgulhosas do trabalho delas. Então, aquilo eu gostei muito, mas, assim, nessa coisa de aprendizados, eu acho que um aprendizado super que eu tive foi quando eu fui cobrir a epidemia de Zika, de microcefalia no interior do Nordeste. E eu tinha ido um pouco antes cobrir a epidemia de Ebola em Serra Leoa. Eu tinha ido 2 vezes para Serra Leoa. E, obviamente, sim, Serra Leoa é um país super pobre, que teve não sei quantos anos de guerra civil. Então, o sistema de saúde muito destruído, as pessoas se contaminavam com ebola porque não tinha luva, né? Era muito, muito, assim, muito, muito difícil, e eu saí de lá muito impressionada com isso. Aí, passou um tempo, e aí eu fui fazer essa matéria no interior de Pernambuco, e aí um dos lugares onde eu fui, que é uma cidade chamada Serra Talhada, tinha uma professora que o marido dela era motorista de mototáxi, e que eles tinham tido um filhinho com microcefalia, chamava José Arthur, e eles tinham que arrumar, era uma van que levava 6 horas até Recife, porque não tinha pediatra no hospital da cidade, e o hospital era o hospital de referência para tratamento de microcefalia. Então eu falei assim, gente, não precisa ir até Serra Leoa, né? Vai para o interior de Pernambuco, assim, às vezes a gente tem uma visão muito distorcida, né, do Brasilzão, né, que está longe do Sudeste, que está longe dos centros urbanos, e isso para mim foi foi assim, muito importante, sabe, lembrar
quem é o Brasil e como a gente está ainda. Quanto falta para a gente andar. Nossa, porque você já cobriu, tipo, eu tava pensando, eu tava lendo também, mas do 11 de setembro, guerra no Afeganistão, entrevistar o ex-presidente, né, o George Bush, e tudo isso, e agora com o Covid, quando você olha, né, e aí o Ebola que você falou, existem crises mais difíceis de cobrir, não que elas sejam piores ou menos piores, mas assim, da dificuldade de cobrir, reportar e tentar falar sobre, existem crises mais complicadas do que outras? Existem. Bom, você falando tudo isso, eu só ficava pensando, nossa, eu tô velha, né? Olha tudo. Não! Eu tava falando, acho que você fez isso quando você era adolescente, não é possível. Obrigada. Acho que tem sim. Por exemplo, óbvio, assim, cobertura de ebola é muito difícil porque é uma doença que mata muito, né? A porcentagem a letalidade é muito alta. E quando a gente foi, eu e o Avner Prado, que é um fotojornalista que a gente fez bastante matéria juntos, o acesso é muito difícil, né? Você tem que conseguir uma autorização para entrar na zona de epidemia, isso era em Serra Leoa e não tinha quase mais voo. Então, assim, era tudo muito difícil. Só que, por algum motivo, era um perigo menos iminente e real do que cobrir Covid. Assim, quando eu cobri Covid aqui, eu fiz umas matérias dentro de UTI, na UTI do Emílio Ribas, que é maravilhosa, na UTI de um hospital municipal, que era assustadora, o mesmo no abrigo de sem-teto, é uma coisa muito mais próxima da gente, porque tem um monte de gente perto da gente ficando doente, né? E é uma doença que passa pelo ar, diferentemente do ebola, que tem que ter uma coisa dos fluidos. Então, por mais que sejam epidemias e sejam de doenças potencialmente muito... no caso, assim, Covid mata menos, mas se espalha muito mais rápido. Você tem uma quantidade de pessoas mortas enorme. Eu acho que era muito mais presente a Covid do que o ebola, por mais que, assim... Porque é isso, né? Você via as pessoas, é muito fácil pegar, você via as pessoas pegando, você via pessoas entubadas, você vê, assim, pessoas morrendo na UTI. É muito... É mais difícil. E aí, quando você... Porque isso, assim, eu fico imaginando a exposição, né? Ou você indo nesses lugares. Qual que é o seu processo de autocuidado com você, sabe? Assim, em termos de... Eu não sei como que... se você dorme fácil, se é fácil para você descansar, ou se sua mente fica ainda pelo trabalho que você faz, ou você já se acostumou, né, com esse ritmo. Mas eu imagino que devem ter histórias que ficam por mais tempo, né, com você, do que ou imagens, ou diálogos, sons, eu imagino. Tem. Assim, bom, de cuidados sem ser os cuidados mentais, assim, algumas das matérias eu fiz com o pessoal do Médicos Sem Fronteiras, porque eu também tinha feito com eles lá na África, do Ebola. Então, assim, nesse pedaço de cuidados de como usar o equipamento de proteção, isso tudo eu fui super bem treinada, tive a sorte de aprender com eles um pouco, né? Mas cuidado, assim, é muito difícil separar da história, né? A pessoa fala assim, não, você tem que ser totalmente imparcial, etc. Cara, sim, acredito que você tem que ser totalmente imparcial, mas se você está num lugar, num campo de refugiado, que tem não sei quantas pessoas, crianças ali, que não tem nada que comer, cara, não tem imparcialidade diante disso, né? Você vai querer ajudar de alguma maneira. É muito pouco que dá para fazer, mas ali, pelo menos, então, do mesmo jeito, eu não consigo separar, né, o trabalho, mandei a matéria, acabou. Não, você fica pensando, você fica várias, sei lá. E às vezes, dependendo da pessoa, eu gosto de falar, ver o que aconteceu com a pessoa, né? Recentemente eu fiz uma matéria de uma família, e o cara, ele tinha ido num hospital 3 vezes aqui em São Paulo, com Covid, não tinha vaga, mandaram ele embora com o remédio errado, e o cara veio a falecer. Cara, eu não consigo simplesmente cortar o plug, né? Assim, nunca mais falar com essa família, que mal ou bem me fez um negócio muito... É um sacrifício você abrir a sua vida para um jornalista, né? E o jornalista não pode tratar você como um personagem, né? Você é uma pessoa, você acaba... Então, assim, eu muitas vezes eu tenho muito contato com algumas pessoas com as quais eu fiz reportagem, tipo o casal que eu conheci na Síria também, que ficaram meus super amigos. É difícil, eu não acho que é um emprego assim, derrubei a caneta, tchau.
Sim. E sua família, assim, as pessoas ao redor, eles, como você falou, né? Tem essa questão do seu pai, mas assim, as outras pessoas ficam falando, ai meu Deus, tudo, sabe, você é a amiga que sempre tem as coisas mais sérias e mais acontecendo, porque às vezes eu sinto, pelo meu trabalho, né? Meus pais sempre brincam comigo, falam, ai, Gabi, todos os livros que você lê, tudo é tão, né? Uma tristeza atrás de tristeza, sabe assim? E aí, mas você acha que você tem um pouco desse papel na sua família ou com os amigos, ou tem mais pessoas assim ao redor de você que fazem esse tipo de trabalho? Então, da turma de amigas da escola, com certeza, né? É uma coisa meio, faço uma coisa diferente ali, né, do que todo mundo. Então, são sempre uns assuntos que são assuntos que são muito longe da nossa bolha, né, classe média. Então, sim, assim, perguntam, e é sempre uma coisa meio assustadora. Agora, ultimamente, o que tem sido de essa coisa de fake news, né? Então, sempre tem, mas isso aqui, mas de onde você leu, mas isso aqui? Então, das pessoas preocupadas com não estarem com coisa de... Então, aí, por eu ser jornalista, acho que devem fazer isso com todo jornalista, né? Sim. Que vai lá, mas você sabe, etc. Mas, no geral, as pessoas gostam de ouvir as histórias, né? Assim, dessas pessoas, essas coisas que a gente vê, né? Que é um privilégio, né? Você poder conhecer essas pessoas e conhecer tantas histórias, né? Sei lá. Com certeza. Isso que você falou do fake news é interessante, porque você vira meio que essa fonte de checar, ou não só de checar, porque eu acho que você deve olhar e já saber se o negócio tá meio fake ou não, né? Imagino. Mas assim, você tem pessoas que você fala, gente, como que vocês acreditam nisso? Eu tenho que reeducar, eu tenho que tentar explicar. Ou você acha que as pessoas estão entendendo melhor de onde vem fake news? Que ponto que a gente tá? Porque às vezes eu fico tão inconformada. Pois meu. Então, eu acho que a primeira coisa, quando me mandam um negócio, a primeira pergunta que eu faço é, da onde você tirou isso? Qual é a fonte, né? Porque se as pessoas se perguntassem e procurassem, se elas vissem que é um site X que imita o nome de um jornal, ou se é uma opinião, mas é muito difícil, né? Ninguém tem obrigação de conseguir diferenciar. Isso acho que é culpa nossa, né? De jornalista, de deixar muito claro que a opinião que é reportagem, de as pessoas saberem que elas têm que procurar fontes de jornalismo profissional e não blog de direita ou de esquerda, né? Que vai ter um viés mais acentuado. Eu gostaria assim, acho que as pessoas estão um pouco mais conscientes, mas eu ainda acho que, de novo, a gente vive em bolhas. Então, você tem uma bolha das pessoas que estão preocupadas das notícias serem falsas ou não, que são as pessoas que leem checagem de fatos, são as pessoas que vão verificar a fonte, e outras pessoas que não, que elas enfiaram na cabeça que o jornalismo profissional é comunista, então elas estão mais bem informadas pelo WhatsApp, pelo Telegram. A gente ainda não conseguiu fazer checagem de fato e a importância de informação bem apurada chegar até essas pessoas, que são as pessoas que continuam consumindo esse tipo de notícia que está corroborando crença que essa pessoa já tinha, né? Então, acho que melhorou para uma parte que quer se informar, mas tem uma parte que ela acha que ela está melhor informada do jeito que ela está. Isso é impressionante. Quando eu vejo nos meus grupos de WhatsApp, sabe, escrito assim, que foi encaminhada, e é só um textinho, né, já começa a me dar, eu falo, da onde foi? E às vezes eu paro tudo que eu tô fazendo um tempão pra tentar achar, né, a fonte, mas é como você disse, às vezes parece que as pessoas querem, né? Exato, às vezes você até fala, não, mas olha, isso aqui não tá certo porque tal e tal e tal. E é louco isso, porque uma das coisas de desinformação, às vezes, quando você tem uma operação, de desinformação, vamos dizer, operações russas de desinformação, no Brexit, nos Estados Unidos, muitas vezes o objetivo não é nem você falar, vota para o fulano, ou vota pelo Leave, é você espalhar uma confusão tamanha que a pessoa já não sabe em quem acreditar e não está nem aí, né? Já te dá uma apatia em parte da população, que fala assim, eu não sei o que acreditar, porque a TV também não fala a verdade, porque a TV falou isso, mas o blog fala isso. Então, uma das coisas que acontece é isso, eu acho, e é triste, né? Você fica...
Nossa, é assim, aqui... E quando que você morou? Você morou aqui nos Estados Unidos, você falou? Morei 3 vezes. Eu morei, Em Nova York sempre? não, Nova York, Não. morei 2000, 2001, que eu fiz Aham. mestrado, aí na Nossa, então a hora que as torres caíram, você tava em Nova York? tava, eu só cobri porque eu tava de freela, eu fiz como freela, porque eu estudava, né, fazia mestrado, tipo, perrengue, estudante, Aham. e bom, e aí eu tava aí, e eu morava razoavelmente, não muito perto, mas era ali no East Village, né, Era perto? perto, então daí eu obviamente saí correndo para cobrir, mandei matéria pro Estadão, pra Isto mas eu não sou, eu tava outro dia falando com um amigo argentino que é jornalista também, que foi correspondente na mesma época que eu, e ele, que nessa época já estava trabalhando, eu acho, ele estava do lado do Giuliani quando, Nossa quando, Senhora. quando caíram, né? Então, assim, mas aí eu fiz matéria, fiz bastante matéria sobre islamofobia, por exemplo, né? Que era uma coisa que estava muito. As pessoas todas que usavam hijab estavam sendo atacadas na rua, etc. E aí eu mandei uns freelas, mas eu cobri isso, não foi, eu não era correspondente. Então daí eu tava 2000, 2001 aí em Nova York, aí não, lá em Nova York. Vai, galera. 96 eu morei em Austin, porque eu transferi um ano da faculdade, e depois 2006 a 2010 morei em Washington, que eu era correspondente do Estadão. Ai, que legal. E qual, enfim, eu sei que não dá pra comparar, mas se você fosse morar de novo em algum lugar, qual cidade que seria? Washington. Washington. Melhor que Nova York, aos nova-iorquinos, o pessoal Grande que mora em Nova York. centro, né? Pois é. Não, pois é diferente. Assim, quando eu morei em Nova York, eu era estudante e, pô, era super legal, mas era um perrengue louco, né? Porque era tudo super caro e eu era estudante. Então, assim, adorei, mas era uma coisa que era. Não sei se eu encarava de novo, sabe? Esse um perrengue daquele. Sim. E Washington eu já tinha um emprego, então era mais assim. E o trabalho era muito espetacular, né? Assim, trabalhar de correspondente é uma delícia, né? Você trabalha muito, não tem vida pessoal, mas é um trabalho mais incrível. E você ia até lá, que é quando eles fazem as conferências com jornalistas, era ali que você também ia? Às vezes. Naquela salinha? Isso, a gente foi. Algumas vezes é que assim, nem. É difícil você conseguir um passe permanente para aquela sala de imprensa da Casa Branca, né? Se eu não me engano, a única brasileira que conseguiu foi a Raquel. Agora, né? Exato. Sim. Então, assim, eu fui algumas vezes, sempre quando tinha eventos relacionados ao Brasil, tipo visita de presidente, eu cobri várias Entendi. visitas do presidente, ou quando, especialmente, eu conseguia pedir e consegui ir uma vez. Mas, assim, a gente não ia toda vez, porque a gente não tinha o passe permanente. Mas fui algumas vezes, várias vezes. E o que você acha, só de curiosidade, da nova, da Jen Psaki, né, que é a... Qual que é o cargo dela em português? Como que eu falaria? A voz, né? É a porta-voz, sim. Assim, ela, porque às vezes eu vejo ela vai de um para o outro, eu imagino a quantidade de informação que a pessoa tem que saber, mas... Eu acho ela espetacular, ainda mais comparado com as energúmenas que eram porta-voz do Trump, que as pessoas não sabiam, elas não respondiam, não tinham nenhuma resposta, davam a história, entendeu? De repetir mentira. Então, assim, e ela é muito, muito informada e meio sarcástica, assim, Meio né? sarcástica. Eu acho ela excelente. De novo, dos vídeos que eu vi dela, né? Sim, isso eu acho também. Eu vejo o vídeo dela e tem um monte de meme dela, assim, de Tem... como ela consegue dominar e ela tem sempre uma resposta e tal. Mas aí quando você voltou, enquanto você estava lá em Washington, você também cobria ou fazia alguma coisa, escrevia sobre o Brasil, ou era só política externa ou internacional? Então, normalmente quando a gente é correspondente, tem que fazer os dois. Tem que, obviamente, observar coisas que tenham a ver com o Brasil. Então, assim, eu acompanhava no Congresso americano leis, projetos de leis que poderiam afetar o Brasil, questões das relações bilaterais. Isso a gente acompanhava muito e é uma coisa que você não acha numa agência de notícia, né? É uma coisa muito mais específica que interessa muito para o leitor no Brasil, seja para o empresário. Então, assim, isso eu acompanhava bastante. Tinha, obviamente, as questões de internacional mesmo, questões importantes, tipo, eu cobri a eleição do Obama em 2008. Me lembro que eu viajei para 23 estados. Uau! Assim, eu não sabia, era que nem aquele filme do George Clooney, em que ele viaja o tempo inteiro, era isso, eu abria a mala e não sabia onde eu estava. Eu olhava o hotel e falava, que hotel é esse? Que mala é essa? Onde eu estou? Não tinha a menor ideia.
E foi sensacional. Cobri depois de 2012, eu já não era correspondente, mas eu cobri também 2012 do Trump, que era, tipo, peguei um carro, aluguei um carro sozinha e fui para o Rust Belt fazer matéria ali sobre decadência da indústria, pessoal super insatisfeito apoiando o Trump ou o Bernie Sanders. Então, assim, tem essas coberturas obrigatórias e de internacional, tem o viés brasileiro, que a gente acompanhar questões que atingem o Brasil diretamente, tanto diplomáticas como comerciais, coisa do Congresso, e tem o famoso quando o brasileiro faz besteira. Adorei essa categoria. Eu lembro uma vez que eu passei não sei quanto tempo em Miami porque tinham prendido a bispa com dinheiro dentro da Bíblia. Eu lembro disso. Nossa, aí eu ficava, e aí ia ter o julgamento da bispa, e pegaram a bispa com o dinheiro na Bíblia. Então, assim, sempre tinha umas histórias dessa, né? Ou tem umas bem legais, assim, de ir nos lugares que são de comunidade brasileira muito, muito concentrada. Então, por exemplo, quando teve a crise financeira de 2008, e um monte de brasileiro começou a voltar para o Brasil, meio que largavam as coisas, inclusive largavam casa com mortgage, porque não conseguiam mais pagar, etc. E aí eu fui para as cidades de Boston, fui algumas vezes para Framingham, todas essas cidades ali perto que, gente, é muito Little Brasil, assim, é muito louco. E, então a gente também fazia bastante matéria de comunidade brasileira, que é importante e é bem legal, né? Porque são umas pessoas muito guerreiras, né? Um monte de gente que chegou, sem documento e começou do zero e, conseguiu, e tá lá, e tem uma empresa, sabe? É bem... Eu admiro, assim. E... mais ou menos são essas coberturas. E aí eu cobria coisas fora, porque daí como você tá nos Estados Unidos, então assim, cobri reunião da FMI. Então, assim, tem... Normalmente, a FMI é uma vez em Washington, uma vez no ano, outra vez em outro lugar. Então, assim, reunião da FMI na Turquia. Eu fui para o Afeganistão porque eu fiz um embed, que eles chamam, né, quando você vai com as tropas. Porque eu cobria bastante, tinha feito bastante matéria em lugares onde os soldados americanos estavam treinando para irem ou para o Iraque ou para o Afeganistão. E aí surgiu essa oportunidade. Falaram assim, você não se interessa, que tinha alguns jornalistas que tinham ido, né, em ir embedded, né, embutida na tropa para o Afeganistão. Eu falei, acho que super interessa, é uma visão parcial, né, mas é importante. E aí você pede, tem um trâmite ali, porque acho que eles devem levantar até a cor da cueca do seu primo de 4º grau, né, porque afinal você vai enfiar uma pessoa dentro da tropa. Sim. Acho que fizeram esse levantamento do background check. E daí eu fui e foi super interessante, né? Porque você fica nas bases com eles, você sai com eles nas missões, acompanha as missões, você conversa muito com soldados, né? Para entender meio o que passa na cabeça de uns soldados que estão lá no Afeganistão, lutando uma guerra que não é deles, que eles não sabem exatamente para que é. E daí, óbvio, quando eu estava no Afeganistão, daí eu desembedei, vamos dizer, eu saí da coisa das tropas para fazer a matéria do ponto de vista dos civis afegãos, porque, obviamente, vantagem de embed é que você chega muito na ação, né? Você acompanha os caras enquanto eles estão ali, no front. Você está no meio do front. Só que você tem uma visão de um lado só do conflito, que é dos americanos. Então, eu acho importante, assim, se você vai fazer isso, você tem que fazer o outro lado. Né? Entendi. Mas você não ficava assim, porque eu já li alguns livros, eu gosto de história militar americana, e eu li alguns livros sobre esse processo, alguns jornalistas que foram junto e tal, mas assim, te deu medo, assim, em termos de, se você sai com eles ou eram coisas mais, missões que eles saíam que era só de olhar, mas assim, teve ação, troca de tiro, coisa assim que pra você falou, nossa, gente, pra que eu tô aqui? Pra que eu fui me enfiar? Eu não teve assim, teve uma base que eu tava, teve um cara de moto suicida que se explodiu na porta da base, e aí quando acontece um negócio desse, mas isso eu tava dentro da base, eles tentaram entrar com o cara, né, e daí toca uma sirene, aí todo mundo tem que ir embaixo de uns bunkers, que são uns negócios de concreto, assim, e a outra vez que teve, que foi um pouco, assim, a gente
você nunca sabe, ainda mais porque é uma guerra de guerrilha, né? Você nunca sabe exatamente, não tem um fronte único, né? Definido, assim, né? Exato, tem coisas que, né, então você tem muito bomba de estrada, né, que é a IED, de explodir a coisa embaixo do seu carro. Então, uma das vezes que a gente saiu em missão montada, que eles falam, né, que é quando você sai com o tanque, você não sai a pé. Era para ir olhar um lugar que eles tinham achado um depósito de armas do Talibã. E aí a gente estava dentro do tanque, foi tão surreal aquilo. E aí eram, acho que 2 ou 3 tanques, um atrás do outro, indo ali na estrada para ir até esse lugar, né? E na época, hoje deve ter coisas muito mais modernas, isso foi em 2009. Mas assim, ficava todo mundo com fone de ouvido conversando, né? Olha, estou vendo ali homem de preto, 10 o'clock, né? Para ver onde que para o cara ficar esperto. Estão não sei o quê. E aí começou a ficar meio descontraído, e aí um dos caras falou assim, tem uma jornalista brasileira aqui com a gente, tá acompanhando, não sei o quê. Aí veio um cara, e o cara começou a perguntar assim, você é brasileira? Sou brasileira. Posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Por que as brasileiras usam fio dental? Eu falei, não acredito, não juro. Eu não acredito. Eu falei, meu Deus, eu vou sair voando aqui. Aí eu falei assim, então, veja bem, fulano, não todas que usam, né? Veja, estou dentro de um tanque, né? Nossa Senhora. Não são todas que usam, tem umas que usam porque elas gostam e tem outras que não usam, sei lá, é uma opção pessoal, as pessoas vão pra praia, etc. Aí ele pega e fala assim, entendi, né? Assim, sendo muito educada para não falar assim, isso é um estereótipo. Aí ele vira e fala assim, mas então, se não é todo mundo que usa, por que vocês inventaram o Brazilian Wax? Meu Deus! Depilação. Aí eu falei assim, isso que está por si. Aí eu lembro que eu falei, acho que eu fiquei muito sem graça, né? Depois eu devo ter chegado e pensado assim, eu devia ter mandado o cara pastar, mas eu não tive essa presença de espírito. Não. Eu falei, não sei, por que inventaram, sei lá, né? Mas assim, aí tava essa conversa bizarríssima quando explodiu uma bomba na frente do primeiro tanque. Meu Deus. E embaixo era uma bomba de estrada. E aí quando estoura uma bomba, você tem que chamar... Tem um filme daquela, acho que é Kathleen Bigelow. Eu adoro aquele filme. Então, que chama Hurt Locker, né? Então, aquelas equipes que vão desarmar, chama Explosive Ordnance Disposal. São os caras que vão desarmar as bombas, né? Então, você tá num lugar, você viu que tem uma bomba. Tipo, a gente tava na estrada, estourou uma bomba na frente do primeiro tanque, aí você chama essa equipe de Hurt Locker, de EOD. Aí os caras vêm e você tem que esperar eles limparem a estrada. Então, daí, depois que explodiu a primeira bomba, ninguém se machucou. Vieram os caras para liberar a estrada, ver se não tinha mais bomba ali escondida. Mas esse dia foi a coisa mais surreal, né? Porque era assim, em um segundo eu estava discutindo estereótipos sobre a mulher brasileira, e em outro segundo estourou uma bomba e estava vindo... Tipo, depilação brasileira, né? Não sei o que, e de repente explodiu uma bomba. Exato. Gente, que incrível. E aí, qual que foi a reação, a sua reação, assim, foi a primeira vez que tinha acontecido algo desse tamanho para você naquele lugar? De bomba, já tinha rolado um negócio na base que foi um pouco assustador, porque a gente ouviu, mas foi longe. Fiquei assustada. E aí, mas quanto tempo você continuou lá? Um tempão, porque demorou horas. Porque aí a gente não podia andar enquanto não viesse. Eles chamaram reforço, e tinha que esperar os caras limparem a estrada, porque podia estar cheio de bomba. Então, foi horas dentro daquele tanque. Horas. E tinha outras mulheres, ou era meio que você e todos esses homens no tanque? Acho que nesse tanque específico não tinha mulher, mas tinha bastante mulher soldada. Eu fui em 3 bases diferentes, todas no leste do Afeganistão, mas tinha bastante mulher. Era um ambiente... Quanto tempo você ficou no Afeganistão, assim, total? Embedded? Embedded foram 15 dias, se eu não me engano. E aí depois... Tem mais 9 dias, eu acho, mais ou menos. Tá, nossa, meu Deus, bastante tempo, mas que incrível. E você voltou depois ao Afeganistão, depois dessa viagem? Não voltei. Só fui uma vez. Gostaria de voltar. Tem lugares que você visitou em termos de fazer suas reportagens que você pensa, nossa, preciso voltar. Antes, de tanto tempo, gostaria muito de voltar. Tem um que eu sempre volto porque eu amo, e eu sempre arrumo alguma matéria para fazer lá, e algum convite, que é a Índia, porque eu sou fascinada, eu acho o país
incrível, e eu, sei lá, já fui 8 vezes, eu sou assim, tem matéria, eu arrumo matéria, eu nunca fui de férias, eu sempre fui trabalhando, mas assim, acho os indianos incríveis, a cultura, e um país super complexo, difícil, né? Nossa, e com que tudo tá acontecendo agora, eu imagino, né? Teve aquele episódio do The Daily essa semana sobre perda e morte, medo na Índia, que eu também... Eu não ouvi esse ainda, eu quero ouvir. Eu li a matéria da pessoa do New York Times lá, eu acho que a pessoa, acho que é o correspondente, que é uma matéria, assim, assustadora, da história de, que eles estão subnotificando o número de mortos, assim, não consigo nem imaginar, porque a noção de espaço pessoal lá é diferente, porque é uma densidade populacional tão enorme, né? Assim, é tanta gente que é desesperador pensar em Covid. Eu fiquei pensando, durante todo esse ano de Covid, eu fiquei pensando nos países e que horas que ia atacar qual país, sabe? E aí pensando, porque como aqui nos Estados Unidos a gente teve o nosso pico, né? A gente tá meio... o Brasil não tá nas ondas dos Estados Unidos, né? Estão em ritmos diferentes. Mas assim, eu fiquei pensando, nossa, a hora que bater em algum desses países, não tem jeito. E a Índia era um que eu sempre ficava pensando como que isso ia ser. Porque no começo, o primeiro-ministro Narendra Modi, ele fez um lockdown super rígido, que foi, do ponto de vista sanitário, correto, mas que deu um problemaço econômico, porque lá tem, assim, quantidade de gente no setor informal, né, de trabalhador migrante, como se fossem nossos boias frias, que a gente chamava, é muito grande. Então, essas pessoas todas quase morreram de fome, né, porque fizeram um mega lockdown e não tinha muita ajuda, assistência ali. Agora, nessa segunda onda, acho que eles resistiram a fazer lockdown e, tipo, não queriam falar para as pessoas não irem nos festivais religiosos, essas coisas, e aí virou uma catástrofe. Nossa, isso eu fico pensando. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar é que o seu livro, o seu livro mais novo, né? Porque você já escreveu outro livro que eu ainda não li, que agora eu quero ler. Que foi baseado numa reportagem que você fez, foi isso? Você conheceu da Lua de Mel. É maravilhoso, é um casal mais espetacular do mundo, é um casal... Esse é o casal que você estava falando um pouquinho tempo atrás aqui. Tá bom. Esse. Agora eu quero mais ainda, já tá aqui já tá pedido na Amazon. Mas o livro, esse livro da máquina, né? E eu fiquei muito, muito, muito tocada pela abertura do livro, que você fala do seu filho. Eu tenho um filho de 6 e um de 3, né? Mas eles vão fazer 7 e 4, mas eu tô tentando segurar eles pequenos, tá? Mas 6 e 3. E eu fiquei pensando, eu achei aquela abertura muito forte e fiquei pensando muitos dias sobre. E como que foi para você escolher a abertura? Ou então conta um pouquinho pra gente a abertura, para quem tá escutando, né? Para ir lá e comprar seu livro. Eu não vou dar todos os spoilers, mas a abertura eu acho muito importante. Então, eu vou contar primeiro, assim, o livro originalmente era um livro que eu não estava no livro. Eu não fazia parte do livro, era um livro só analisando como governos, tipo Trump, Modi e Bolsonaro, estavam usando redes sociais em tentativa de manipular a opinião pública. Então, como eram eleições que eu tinha coberto várias e vinha acompanhando essa coisa de desinformação, era isso. Só que aí, eu já estava escrevendo o livro, já fazia um ano, aí em fevereiro de 2020, rolou como é que eu vou dizer isso? Um incidente em que uma testemunha mentiu na CPMI, dizendo que eu teria oferecido sexo em troca de reportagem, e aquilo virou a coisa mais horrorosa que eu já passei na minha vida, porque como isso foi amplificado, repetido pelo presidente, pelo filho do presidente, por um monte de gente, isso virou E aí, eu vou explicar porque que eu tô falando isso, tá? E aí, ficou muito claro, e eu não fui a única, obviamente, né? Você teve outras mulheres e outros jornalistas também, não só mulheres, que essa coisa das redes sociais, de você tentar muito fazer a sua narrativa, tem uma parte integrante que é você deslegitimar os jornalistas, né, específicos. Então, eu não podia escrever a matéria, o livro, sem contar essas duas coisas. Então, eu tive que entrar no livro, né, porque foi um negócio para mostrar esse lado dessa estratégia de comunicação. Por um lado, você faz toda essa tentativa de manipulação, que o Trump também fazia de uma forma bem
E, por outro lado, você fica ali batendo, deslegitimando a imprensa profissional. Então, quando aconteceu aquilo E aí eu falei assim, eu tenho que mostrar para as pessoas como é que isso atinge a gente na vida pessoal, né? E aí eu lembrei desse episódio, que daí acabei abrindo, né? Que eu tinha uma vez, tinham me perguntado, eu tinha pensado nisso, num festival que teve aqui, do Festival da Serrote, que era o que um dia eu estava assim, trabalhando, e daí meu filho, que acho que na época tinha 6 anos, ou 7, 7, e aí ele chegou e falou assim, mamãe, tem um vídeo na internet de um homem xingando você, mais ou menos assim, eu escrevi no livro com as palavras corretas, agora não sei se eu vou... Tem um homem xingando você na internet, e porque ele tinha pedido para ter uma conta no YouTube. E eu falei assim, não, conta pessoal no YouTube, não pensar, que medo, nananã, ainda tem, sou neurótica. Então você vai no meu nome, né, faz com o meu nome. E para isso ele botava o meu nome ali, escrevia, e vinha daí na minha conta, né. Só que nem que ele escreveu o meu nome, apareceu esse vídeo. E aí quando ele falou isso, eu falei, isso foi tipo em fevereiro de 2019, ou seja, depois da eleição de 2018, que tinha rolado aquele mega estresse, matéria do WhatsApp, etc. E aí eu falei, ai meu Deus, quando ele falou isso eu já pensei, meu Deus do céu. E eu não sabia o que era, né? Aí ele falou assim, a gente pode ver juntos? Eu falei, claro, né, vamos ver. E daí eu fui assistir com ele, e era o Alexandre Frota, na época era candidato, meio me esculhambando, dizendo, ela é uma vagabunda, sem vergonha, comunista, nananã. E aí meu filho ficou muito chocado, né? E aí eu tinha que explicar de um jeito assim muito concreto. Falei, olha, filho, a mamãe fez umas matérias que tem gente que achou que foi importante, tem gente que ficou muito bravo, esse cara ficou muito bravo, então ele tá xingando a mamãe. Aí ele ficava muito inconformado, especificamente com sem vergonha. Sem vergonha para ele era tipo, como assim alguém chama minha mãe de sem vergonha, né? Aí ele falou, mas mãe, ele tá te chamando de sem vergonha. Aí eu não consegui pensar nada mais politicamente correto ou adulto. Pensei e falei assim, filho, esse cara fazia filme pelado. Mamãe nunca fez nenhum filme pelada. Quem você acha que é sem vergonha? Ele achou tão assim, claro, muito concreto. Mamãe nunca fez filme pelada. O cara é sem vergonha. Agora, tudo isso porque era um vídeo explicável, né? Se ele visse as coisas que tem hoje, depois de fevereiro, que tem montagem pornô, tem umas coisas mais horrorosas do universo, assim, aí nem 50 anos de análise para criança. E isso é muito difícil tirar da internet? Tipo, como que é o processo se alguém... Não dá para tirar? Não, vou te falar assim, dos memes eu já tive uma mega dificuldade, assim, o Twitter foi mais proativo, porque aquilo virou uma coisa das mulheres todas, né, que começaram a denunciar um atrás do outro, e começaram a tirar. O Facebook era quase impossível, eu falava assim, olha, tem um negócio aqui que é falso, tá dizendo que eu sou uma mulher abraçada no candidato PT, eu não sou aquela mulher, aquela foto não sou eu, tá? Não podemos fazer nada. Olha, tem um negócio aqui que fizeram uma montagem com a minha cara pornográfica. Isso aqui é um horror. Faz a denúncia e não acontecia nada. Então, assim, o meme, imagina o vídeo, assim, acho que muito, não conheço. Quer dizer, tem casos ali, na Espanha teve um caso, mas assim, é isso, é um treco que tá lá para sempre, basicamente. E aí, como que isso te afetou em termos de você continuar fazendo seu trabalho, assim, de continuar escrevendo, mas também a parte pessoal, né? Que eu imagino que deve, nesse mundo que a gente vive agora, essa parece que é a moeda, né? Tipo, se você quer tirar alguém, se você quer fazer alguma coisa contra alguém, você joga a pessoa no que foi feito com você. Parece que essa é a moeda de humilhação ou de tentar fazer alguma coisa. E como que foi para você o pós ou o durante, né? Então, assim, na primeira onda, vamos dizer, em 2018, o medo mais era mesmo de segurança pessoal, porque como eles ligaram no meu celular e eles começaram a distribuir a minha agenda de eventos, né, por e-mail, falando para as pessoas irem, então aquilo começou a ficar esquisito, né, porque meio que mandaram uma mensagem falando do meu filho, então aí o jornal até botou uma pessoa para ficar comigo, tipo um guarda-costas, assim, para
sei lá, né? A gente não sabe, as pessoas são loucas, né? Se tem uma pessoa louca que joga uma garrafa na minha cabeça. Agora, e dessa vez, da outra também, é muito louco como as pessoas acreditam, né, nessas coisas. Então, assim, me lembro de 2 episódios. Um é de uma vizinha maluca no prédio aqui do lado, que toda vez, meu prédio, assim, são 2 prédios e uma portaria, assim, tem a portaria na frente. Aí toda vez que ela me via indo para a portaria, ela abria a janela e gritava: chupa, comunista! Meu Deus! Puta, alguma coisa desse tipo. Aí os porteiros falam assim: é a louca do segundo andar, segundo ou terceiro, é a louca do segundo andar. E essa pessoa, X, e ela se achava no direito, né? E a outra foi também de uma pessoa, uma vez, com a minha mãe, que ela, acho que um clube, não sei, falou: essa é sua filha? Que vergonha. Eu falei: gente, mas... E aí, e assim, enquanto isso, tinha milhões de informações falsas rodando, mas tudo quanto é falsidade. Então, assim, outra coisa que é muito assustadora é como as pessoas têm coragem de escrever umas coisas e de mandar umas mensagens, assim, a maioria é homem, mas tem mulher também, né? Uma coisa tão nojenta, assim, super de conotação sexual, que você fala: meu, quem escreve essa porcaria? Né? Aí você vai ver no Facebook uma foto do cara com um filhinho abraçado. O cara pega e manda uma mensagem nojenta, assim, estupro para baixo. Então, assim, as pessoas estão bem loucas, basicamente. Mas você parece ter, você parece ter lidado com isso bem. Ou eu tô pegando o outro lado do temporal, assim. Foram muitos meses de análise. Não, na época eu estava muito mal. Eu tinha um negócio que era a ansiedade do WhatsApp de manhã, porque era sempre assim, eu já ia dormir nervosa, né, porque sempre tinha uma coisa, aí eu acordava pensando: o que vai acontecer agora? Porque era sempre alguém me mandando um WhatsApp dizendo: agora o Bolsonaro postou não sei o que lá sobre você, agora tá rolando, você recebeu já esse meme, você e o Papa, juro por Deus. Não, era assim, era inacreditável de nojento. Então, eu tinha essa ansiedade de manhã e eu não conseguia dormir, porque eu ficava o tempo inteiro pensando, falando assim: meu Deus, o que vai acontecer agora? Meu Deus, agora eles vão falsificar uma foto? Meu Deus, agora se o presidente falar alguma coisa? Agora se o deputado falar alguma coisa? Então, eu era assim, eu não conseguia, eu não tinha paz interior nenhuma, né? E as pessoas falam: desliga um pouco, até pedia pro meu namorado olhar um pouco, porque assim, por um lado, eu precisava olhar, porque às vezes eu encaminhei umas coisas para a polícia, né? Coisas tipo que tinham informações pessoais minhas, então potencialmente podia ser um risco. Então eu não podia simplesmente ignorar e não olhar nada. Mas quanto mais você olha essas coisas, mais te intoxica, sabe? Você vai ficando deprimido, né? Porque você vê, assim, milhões de pessoas te chamando de vagabundo, assim. Então, às vezes eu pedia pro meu namorado, falava assim: dá uma olhadinha aí, vê se tem alguma coisa que eu preciso, que é mais preocupante, porque aquilo foi me minando, sabe? Era difícil. E tudo isso porque você fez o seu trabalho. Basicamente. Era uma matéria, não era nem uma opinião, assim, sabe? Não... sei lá. Isso que eu acho mais punk de tudo, lendo, né? Também é essa ideia de que o jeito que você foi usada, né? Como propaganda e como bandeira do que eles queriam avançar, independente de ser... Assim, é quase que calhou nisso porque você escreveu. E aí isso, né, como você falou, você tem que ter essa conversa com seu filho também se preocupar, sua família se preocupar, sua mãe se preocupar, né? A gente, imagina, ir pra portaria, uma vizinha gritando, eu imagino que isso acumula ao longo prazo e isso afeta, né? Com certeza. Mas isso não quebrou seu espírito de querer continuar escrevendo e querer continuar atrás da verdade. Não, eu ficava mais sangue nos olhos, assim, porque é muito louco, né? Essa coisa de campanha de desinformação é muito maluco, né? Como você consegue manipular a realidade. Então eu falava assim: agora que eu tenho que descobrir mais coisas. Então eu lembro que depois, a primeira viagem do Bolsonaro para fora do país foi para visitar o Trump na Casa Branca. E assim, como eu tinha sido correspondente nos Estados Unidos, eu tinha coberto muitas viagens presidenciais, né? Muitas visitas. Inclusive, depois que eu voltei para o Brasil, eu continuava cobrindo muito isso. Então, quando surgiu essa viagem, o jornal falou: olha, você
Você quer isso? Você não se sentir confortável por tudo que aconteceu? Eu falei, não, eu quero ir. Eu não quero que isso impeça que eu faça meu trabalho. Aí, então, eu fui cobrir lá. Tudo normal. Cobrir Bolsonaro, Trump, as coletivas, matérias, etc. Porque é isso, né? Se você parar de fazer o seu trabalho, a mentira venceu, né? A mentira venceu. Porque aí você se dobrou, você fala... Porque a vontade é essa, a vontade é você nunca mais sair de casa. Né? Com certeza, né? Eu fico pensando, mas assim, de verdade que daqui de fora te acompanhando tudo isso, pra mim era mais assim, uau, que guerreira, que, sabe, assim, e assim, uma admiração muito grande e também o seu reconhecimento internacional como jornalista, né, é muito alto e as pessoas sabem da sua contribuição, do patrimônio nacional, que é tudo que você tem feito. Então eu acho que você também ter sido alvo disso foi uma coisa consciente deles saberem que eles estavam atacando alguém que tinha uma reputação, né, que as pessoas confiam no que você fala. Acho que sim. Então eu acho que tentar ir atrás disso, com certeza, nossa. Não, mas isso é... Mas agora, então, olhando para frente, porque eu sei que tá quase no horário aqui, para não ficar te segurando. Mas assim, olhando para frente, quais são coisas que você gostaria que ou mudasse na profissão ou no mundo, para que os jornalistas pudessem... Porque o Brasil, eu não sabia disso, mas o Brasil está num ranking bem baixo, né, sobre proteção de jornalistas e imprensa livre e tudo isso, e eu não sabia disso. Uma amiga minha estava me contando da quantidade de processo que tem contra jornalistas que continuam respondendo, e como isso... E aí, o que seria o seu desejo para o futuro, em termos para a imprensa ou para a indústria do jornalismo? Bom, para a indústria do jornalismo, meu desejo é que os jornais, as TVs, as revistas, os sites encontrem modelos de negócios lucrativos e consigam contratar muitas pessoas. Então, além de tudo isso que acontece, tem uma crise do modelo de negócios, né? Então, você tem muita demissão, etc. Então, isso é difícil. Mas, no geral, o que eu desejo, assim, eu desejo que a gente consiga continuar fazendo o nosso trabalho de investigação, não importa qual é o governo. Se é esquerda, se é direita, se é centro, entendeu? O que está acontecendo agora no Brasil é quase que um apagão de informação. A gente não consegue. Lei de acesso à informação, não retornam, não se procura ministério, ninguém fala, esse tipo de intimidação. Então, eu espero que volte a ter no Brasil... não, e eu sempre digo isso, nenhum governante gosta de jornalista, tá? A gente, obviamente, não é essa função, né? Não estamos aqui para ser queridinho, porque a gente vai questionar, vai investigar, isso é do jogo, sabemos. Mas o nível do governo atual é muito acima de qualquer coisa, né? Você tem desde, assim, um presidente da República dizendo que tem vontade de dar um murro na boca do repórter do Globo, até vários processos judiciais em série, etc. Então, a única coisa que eu espero que o próximo governo, seja ele o Bolsonaro ou alguma outra pessoa, seja transparente e preste contas para a sociedade, é só isso. Entendeu? A gente... isso faz parte do seu emprego, nosso emprego é investigar, estamos aqui, você transparente, é isso. Não é pedir muito, eu acho, né? Não é pedir muito, de jeito nenhum, com certeza. Mas eu adorei nossa conversa, Patrícia, que honra e que aula de tudo que você já fez. E eu amei demais seu livro, eu recomendo demais. A gente vai deixar todos os links aqui para todo mundo ir lá e ver, porque eu amo o jeito que você escreve, fico super feliz e orgulhosa, mesmo morando longe, de acompanhar todo o seu trabalho por aí. Fico super grata. Obrigada, muito obrigada. Eu adorei também a entrevista. Foi o máximo. Que bom. Então a gente conversa de novo. Tá bom. Combinado. Pessoal, esse foi o meu papo com a Patrícia. Demais, não? Nossa! E que história! E dá um livro, essa história também, dá mais livro do que A Máquina do Ódio que ela já tinha, né, escrito. Porque, meu Deus, quanta história importante a ser contada, e que coragem e que comprometimento com a boa informação e com o jornalismo, que é o que a gente precisa nos tempos que a gente vive. Eu me sinto orgulhosa de ser brasileira aqui nos Estados Unidos e poder conversar com ela, depois ela ter ganho tantos prêmios, e eu fico feliz que a carreira dela
esteja sendo reconhecida como deve. Então, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, vão lá no nosso Instagram, Uma Estrangeira Podcast, ou mandem um e-mail pra gente no umaestrangeirapodcast@gmail.com. Espero que vocês estejam bem por aí, por onde estão. Mandem mensagens e a gente fica por aqui até semana que vem. Um beijo, gente. Tchau! Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.